Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos raiz quadrada. Os italianos, lá dos anos 1100, 1200, começaram a fazer comércio com o norte da África. Lá no norte da África, você tinha islâmicos. O Império Islâmico era muito vasto. Ele começou na atual Arábia Saudita, invadiu o norte da África, entrou na Europa, foi lá para os lados da Índia. Um comerciante famoso da época foi o Fibonacci. O Fibonacci fez comércio entre a cidade de Pisa e a atual Argélia. Então, o que aconteceu? O Fibonacci foi conhecendo os islâmicos e adquiriu o seu conhecimento matemático. Achou importante e escreveu um livro. Em 1202, surgiu um livro chamado Livro do Ábaco. O propósito dele era mostrar para os europeus a matemática que se utilizava no Império Islâmico. Quando você pega esse livro, encontra, por exemplo, isso aqui, ó. A raiz quadrada de 9 é igual a 3. Eu já vou escrever com a nossa notação o seguinte: raiz quadrada de 9 é igual a 3. O que o Fibonacci quis dizer com isso? Quando nós escrevemos assim, queremos saber qual é o lado do quadrado que tem área 9. Esse lado é 3. Olha aqui, ó. Se eu pegar o quadrado de lado 3, a sua área é 9. Ou ainda, é porque 3 ao quadrado é igual a 9. Eu vou explicar de novo. Raiz quadrada de 16. Você nota que o símbolo pode ter esse risquinho aqui ou não. Isso aqui é apenas uma questão de estilo. Daqui a pouco eu vou explicar a origem dessa notação. Raiz quadrada de 16. O que significa isso? Você tem que pensar qual é o número que ao quadrado dá 16. Ou ainda, qual é o lado de um quadrado de área 16? É o 4. Então aqui, ó, 4 ao quadrado é igual a 16. Então eu escrevo que a raiz quadrada de 16 é o 4. Ou ainda, o lado do quadrado de área 16 é o 4. Eu vou de novo. O que é a raiz quadrada de 25? A ideia é original. Você tem que pensar qual é o lado do quadrado que tem área 25. É o 5. Porque 5 ao quadrado é igual a 25. Só para fechar aqui, ó, quando eu escrevo que a raiz quadrada de 81 é 9, o que eu estou querendo dizer é que o lado do quadrado de área 81 é 9. Ou ainda, é porque 9 ao quadrado dá 81. Vou discutir a notação. Bom, escrever raiz quadrada de 9 igual a 3 é muita coisa. Isso aqui está em latim. Os matemáticos ali dos anos 1200, 1300, 1400, 1500 foram mudando essa maneira toda de escrever. Por exemplo, se utilizou por bastante tempo o RAD 9A3, por exemplo. Ao invés de escrever raiz quadrada, escreviam RAD. Ao invés de escrever igual, apenas a letra A. Também se utilizou, por exemplo, R9 igual a 3. Foram surgindo várias notações. Em 1525, na região da atual Alemanha, o Rudolf criou um símbolo. Nesse livro aqui, que aparece
nesse pedacinho aqui, por exemplo, que é quase o que nós temos. Nós fazemos assim, raiz quadrada de 9 igual a 3. O Rudolf fazia apenas assim, ó, raiz quadrada de 9 igual a 3. Então não tinha essa parte aqui de cima. Mas pelo menos foi ele quem criou essa ideia aqui, que provavelmente foi inspirada na letra R. Porque tinha aqui, ó, R9 igual a 3. Eu fiz com R maiúsculo, mas também se fazia com R minúsculo. Então, desse R, provavelmente surgiu essa parte aqui, ó. Bom, aqui está todo o símbolo atual. Essa parte aqui provavelmente foi inspirada na letra R. Lembrando que esse R veio aqui, né, de raiz. Bom, o símbolo completo é de 1637. Em 1637, o Descartes, nesse livro aqui, exatamente aqui, pela primeira vez, utilizou o símbolo da maneira com a qual nós utilizamos até hoje. Ou seja, essa parte aqui é devida ao Rudolf, o Descartes completou o símbolo, raiz quadrada de 9 igual a 3. Vou colocar aqui uma lista mínima que você tem que saber. Então aqui, ó, alguns que eu já mostrei. Por que a raiz quadrada de 9 é igual a 3? Geometricamente, é porque 3 é o lado do quadrado de área 9. Ou ainda é porque eu posso pensar que 3 ao quadrado é igual a 9. Depois, com calma, você pausa o vídeo e olha um por um desses aqui. O último que eu vou mostrar, por que a raiz quadrada de 49 é 7? Você tem que pensar que 7 é o lado do quadrado de área 49. Ou ainda é porque 7 ao quadrado é igual a 49. Uma última pergunta, cuja resposta ainda não é completamente conhecida. Por que nós chamamos de raiz quadrada? Por que tem o termo raiz? Parece tão estranho isso, porque raiz lembra raiz de árvore. O que se considera atualmente é o seguinte: ali pelos anos 800, os islâmicos, ao se referir ao lado de um quadrado, o chamavam de raiz. Raiz no sentido de que, se você tiver esse objeto, ele dá origem ao quadrado. Então, quando eu tenho um lado, eu tenho um objeto que origina toda a figura. Então, num certo sentido, ele é a raiz da figura. Raiz, pois dá origem ao objeto. Então, a teoria mais aceita atualmente é de que raiz quadrada tem esse termo raiz associado ao fato de que os islâmicos lá dos anos 800 chamavam aquilo que nós chamamos de lado do quadrado de raiz do quadrado mesmo, pois esse objeto aqui dá origem a toda a figura. Espero que tenha gostado, inscreva-se no canal e é isso daí.